Bradesco, entre nós você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Mais de 2 toneladas de drogas foram apreendidas este ano no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Boa parte da droga foi encontrada com a ajuda de cães farejadores da Receita Federal. O olhar atento é de quem se prepara para mais um dia de trabalho. Ao lado da condutora, o pastor belga Uti tem o faro apurado para encontrar drogas. O animal para em frente à mala. A atitude é um sinal de que pode haver entorpecentes ali. O serviço bem feito é recompensado. Cada substância tem, né, o seu odor característico. Os cães têm uma sensibilidade muito maior do que a nossa. Então, o que nós fazemos é dar um estímulo para ele, que no caso dos cães de faro é a brincadeira. A Receita Federal conta com 25 cães farejadores no Brasil. Animais que ajudam a polícia na identificação de drogas, armas e explosivos. Agrega muito aí na tarefa de identificar e poder, então, consequentemente, fazer a apreensão de drogas, né? Não só dentro da Receita Federal, como outras instituições aí que têm esse tipo de trabalho policial. No primeiro semestre do ano, foram apreendidas quase 15 toneladas de drogas pela Receita Federal em todo o país. Em mais de 90% dos casos, os entorpecentes foram apreendidos em portos e aeroportos. O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, lidera o número de apreensões de drogas no Brasil. Aqui, 4 cães farejadores ajudam na identificação da substância com a Polícia Federal. Só no último fim de semana, 60 quilos de cocaína com destino ao exterior foram apreendidos. É um trabalho de inteligência policial, de cruzamento de banco de dados e com o auxílio dos cães farejadores. As imagens mostram o momento exato da ação. Repare, ao passar pelas bagagens, o cão mostra que há algo na mala preta. Depois de aberta, vem a revelação. No fundo falso, havia cocaína. Uns 15 quilos aqui. No primeiro semestre deste ano, a quantidade de drogas encontradas no Aeroporto Internacional de São Paulo já se aproxima do total apreendido em todo o ano passado. São passageiros que são apreendidos transportando droga para a Europa, como Inglaterra, Suíça, mas também temos outros destinos, como a China, por exemplo. Tudo com a ajuda dos cães farejadores, que dificultam a saída da droga do país. 2 policiais penais e um motorista de aplicativo foram presos por suspeita de participação num esquema que facilitava a entrada de drogas num presídio da Baixada Fluminense. O vão entre o forro de gesso e o teto do banheiro dos funcionários servia de esconderijo. No local, os agentes apreenderam mais de 200 tabletes de maconha. A operação aconteceu neste presídio em Magé, na Baixada Fluminense. As investigações começaram após a prisão de um traficante da comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio, que seria o fornecedor dos entorpecentes. Antes de ser capturado, o criminoso foi seguido pelos agentes que descobriram o esquema. Segundo a polícia, David Campelo trabalhava como motorista de aplicativo e fazia o transporte da droga. Para não levantar suspeitas, o entorpecente era escondido no motor. Só no veículo foram encontrados mais de 3 quilos de maconha. Ele falou que ele fazia isso com frequência ali naquele presídio, sempre no plantão desses 2 policiais penais. Durante a abordagem, os agentes orientaram o acusado a prosseguir com a entrega, enquanto era monitorado. Agentes da Corregedoria da Secretaria de Administração Penitenciária já estavam à espera e flagraram 2 inspetores penais com o material. O mesmo que, pouco depois, foi encontrado escondido no teto do banheiro. O motorista e os policiais penais Alessandro Dário de Melo e Adebaldo Pereira foram presos em flagrante e vão responder por tráfico de drogas, associação criminosa e corrupção. Os advogados dos presos ainda não se pronunciaram.
A Corregedoria da Secretaria de Administração Penitenciária abriu uma sindicância para apurar a entrada das drogas na cadeia. Veja agora outros destaques do dia. Supremo Tribunal Federal derruba o marco temporal das terras indígenas. Em delação, Mauro Cid diz que Bolsonaro consultou o comando das Forças Armadas sobre plano de golpe. Ex-presidente nega e diz que sempre atuou dentro da Constituição. Calorão põe Brasil em alerta vermelho para altas temperaturas até domingo. Em encontro com Zelensky, o presidente americano anuncia nova ajuda bilionária para a Ucrânia. E na série especial, as sequelas da contaminação com Césio-137 nos sobreviventes do acidente radioativo em Goiânia. Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. 3 caminhoneiros foram libertados de um cativeiro em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. 2 suspeitos foram presos e um morreu no confronto com a polícia. Nos primeiros 6 meses do ano, o estado de São Paulo registrou, em média, 19 roubos de carga por dia. Caminhoneiros apreensivos. O lugar a gente fica preocupado, mas tem que trabalhar, né? Fazer o quê, né? Fica com medo e não sai nem de casa. A gente que trabalha com um caminhãozinho da gente, paga uma parcela, às vezes não pode pagar um seguro, né? Gera preocupação, sim. A preocupação tem motivo. Perto daqui, um grupo de motoristas de caminhão havia acabado de ser libertado de um sequestro. Policiais da Rota, a tropa de elite da PM Paulista, encontraram o cativeiro em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, por meio de uma denúncia anônima. As vítimas eram mantidas reféns, enquanto os criminosos pediam dinheiro para as famílias. Um dos reféns passou mais de 3 dias no cativeiro. 2 criminosos foram presos e um morreu numa troca de tiros com a polícia. Eles ligavam para a família, mandavam foto das amordaçadas, de torturas, etc., para que a família depositasse o dinheiro. Essa carreta abandonada na Marginal Tietê mostra que outro caminhoneiro também foi alvo da violência. Ele havia sido sequestrado em Jandira, na Grande São Paulo, e foi libertado depois de passar meia hora em poder dos criminosos. Um levantamento feito pelo Jornal da Record mostra que só nos 6 primeiros meses desse ano foram roubados, em média, 19 carregamentos por dia no estado de São Paulo. Segundo a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, o alvo das quadrilhas são produtos que podem ser negociados de maneira mais rápida no mercado paralelo, como alimentos, combustíveis e itens farmacêuticos. A região sudeste é a mais perigosa para os caminhoneiros. As quadrilhas roubaram mais cargas no Sudeste em 2022 do que em todas as outras regiões do Brasil juntas. Os criminosos roubaram nessas ocorrências mais de R$1 bilhão em carregamentos. A carga já está destinada, já tem o comprador, isso foi tudo previamente combinado, tá? E depois vão avaliar, esse caminhão aqui dá para botar no desmanche. Quem vai ficar com esse caminhão, pelo tipo do caminhão, é fulano e tal, e já levam para ele. Ontem, outros 2 caminhoneiros também foram vítimas de criminosos. O Silvio foi localizado porque a mulher dele conseguiu rastrear o celular e avisar a polícia. Ele estava há mais de 10 horas em um cativeiro. Eu não quero mais fazer São Paulo, vou dar uma parada. O Wilson ficou emocionado ao ser libertado sem ferimentos. Cara, não tem explicação. Tá vivo, tá achar o caminhão, poder ir para casa ver meu filho. Minha esposa, fazendo 23 anos de casamento hoje. Feliz por estar vivo. Feliz por estar vivo. 7 horas com uma arma na cabeça, ninguém merece. A polícia procura os criminosos que atacaram uma viatura da PM num posto de combustíveis na Baixada Fluminense. 2 homens que trabalhavam no local acabaram atingidos. Um deles morreu. A câmera de segurança mostra o carro que passa em alta velocidade e efetua os tiros. É possível ver a poeira formada após os disparos. Repare que um policial deixa a viatura e se abriga. O ataque aconteceu em um posto de combustíveis de Duque de Caxias. André Moura Couto, de 47 anos, que trabalhava no local, foi atingido e não resistiu. Na manhã desta quinta-feira, familiares dele estiveram no Instituto Médico Legal.
Ele é a pessoa mais amorosa do mundo, carinhosa do mundo, alegre e batalhadora. Eu acho que é isso, assim. Sinônimo do nome dele é batalha. Ele é uma pessoa era uma pessoa muito batalhadora. André era pintor e fazia uma obra no posto. No tiroteio, outra pessoa foi atingida. O vigia Marcelo Soares, de 55 anos, foi baleado na perna, socorrido e já recebeu alta. Nenhum PM se feriu. O posto de combustíveis atacado fica bem ao lado do complexo da Mangueirinha, na Baixada Fluminense. Os policiais que estavam no local participam da ocupação da comunidade. De acordo com a Polícia Militar, os ataques às forças de segurança começaram após o reforço no policiamento. Nesta quinta-feira, a polícia fez uma operação no complexo da Mangueirinha para tentar localizar os criminosos que atacaram o posto. Ninguém foi preso. O vice-presidente de futebol do Flamengo deu hoje a versão dele para o tumulto em que se envolveu em um shopping do Rio de Janeiro. Marcos Braz disse que estava do lado da filha e foi ameaçado de morte antes de agredir um torcedor. Ainda é visível o corte no nariz do dirigente, resultado de uma briga há 2 dias em um shopping. Marcos Braz contou que antes do tumulto, pediu para que o torcedor respeitasse a presença da filha dele. O rapaz, que cobrava o dirigente pela má fase do clube, teria demonstrado descaso com um palavrão. A última frase foi sua filha. O final, vocês viram. O evento que teve no shopping nada tem a ver com pressão, nada tem a ver com questionamento esportivo, nada tem a ver com eu contratar mal ou bem e achar que ninguém pode me cobrar, ter essa soberba, eu não tenho isso. Agora vocês têm que acreditar em mim, eu fui ameaçado e ameaçado de morte do lado da minha filha de 14 anos. Braz disse ainda que segue no cargo e pediu desculpa à torcida e à diretoria. Só que a história não termina agora. A briga virou caso de polícia. O vice-presidente de futebol e o torcedor prestaram depoimento. Leandro Campos, de 22 anos, disse que foi mordido na região da virilha. A advogada do rapaz acompanha o inquérito. Ele está muito abalado, se encontra na residência dele, sendo acolhido pela família e amigos. E em breve ele virá a público para poder esclarecer e falar sobre o caso. Além de explicar como se envolveu na briga, o dirigente do Flamengo, que também é vereador no Rio de Janeiro, justificou a ausência na Câmara enquanto um empréstimo para a Prefeitura era votado. Marcos Braz terá que prestar esclarecimentos ao Conselho de Ética da Casa. O vereador vai na casa votar o que quiser, onde quiser. Essa matéria nada tem a ver com comissão de ética. Comissão de ética que foi usado na Câmara dos Vereadores que passou aí foi para um estupro, um assassinato. Aí eu vou para a comissão de ética porque eu fui comprar um presente para minha filha. Segundo a Câmara Municipal, é a 9ª falta de Marcos Braz registrada este ano. O depoimento dele no Conselho de Ética está marcado para a próxima terça-feira. Uma operação da Polícia Federal apreendeu 247 armas e muita munição num depósito clandestino em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O dono do galpão teve autorização para armazenar e vender o material cancelada há mais de um ano. 10 mil cigarros eletrônicos conhecidos como vapes foram apreendidos em uma tabacaria de Goiânia após uma denúncia anônima. A venda do produto é proibida no Brasil. Segundo a polícia, o material foi contrabandeado do Paraguai. O dono do comércio foi preso. 3 toneladas de maconha foram encontradas em meio a uma carga de soja após uma carreta tombar em Cascavel, no Paraná. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle da direção na estrada e o veículo tombou. O condutor foi visto entrando num carro e fugindo depois do acidente. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, emitiu alerta vermelho por causa da onda de calor que atinge grande parte do país. Até domingo, as temperaturas podem passar dos 40 graus em alguns estados. Para quem trabalha na rua e ainda precisa caminhar ou pedalar, olha, a vida não está fácil, não.
A primeira tarefa é separar as correspondências e encomendas do dia. Eu tenho que preparar todo esse serviço antes de ir para a rua numa sequência de entrega, né? Depois é encher a mochila. 7 quilos. Mas às vezes é mais. Bom, tá pronto? Partiu então? Não, preciso me preparar. Bastante água antes. E também para viagem. E muito protetor solar que a empresa fornece. Hora de começar as entregas e o sol rachando, hein, Alessandro? Ah, o sol tá muito forte, tá? Muito quente. Muito quente mesmo. Pois é, e a rotina do Alessandro é caminhar quase 7 quilômetros por dia para conseguir completar o serviço. No inverno, o sufoco não é tão grande, né, Alessandro? Mas cadê o inverno? Tô me sentindo em pleno verão, na orla da praia. O sol tá muito quente realmente. Enquanto a temperatura sobe, ele vai em frente, de endereço em endereço. Boa tarde. Boa tarde, tá quente, hein, rapaz? Um sol para cada um, viu? Nesse caminho, qualquer sombra, ufa, é um alento. Mas não dá para parar. É um calor escaldante para o carteiro e para a equipe de reportagem, o agente de trânsito, o entregador de bicicleta. Somente em ladeira, assim. Não dá, às vezes tem que dar uma parada para respirar aqui, é complicado. A banca de revistas tem ventilador, mas debaixo de sol parece outro lugar. Uma sauna. Muito quente, isso. Não é só desconforto. Esse calor intenso também pode prejudicar a saúde. O risco da excessiva exposição ao sol, a chamada insolação. As temperaturas altas podem afetar a circulação sanguínea, baixar a pressão e provocar mal-estar e tontura. Principalmente os idosos devem se cuidar. Tem que ficar atento, obviamente, àquele idoso que tem um risco adicional de tomar remédios para pressão ou para o coração, porque esses são os que estão mais vulneráveis de todos. Então, se esses idosos puderem evitar de se expor, ou estar num ambiente mais fresco, ou no ar-condicionado, esse seria o ideal. Quem não tem esse privilégio, espera que a primavera traga dias menos quentes do que esse inverno com jeito de verão. A gente quer uma primavera com um clima melhor, né? Com um clima mais ameno, mais fresquinho, uma brisa aí suave para facilitar o serviço do carteiro. Então vamos com a previsão do tempo, porque a onda de calor é destaque em todo o país. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Esse inverno vai terminar com cara de super verão, é isso mesmo? É isso mesmo, Cris, exatamente. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. A umidade está cada vez mais baixa no interior do país. As imagens de satélite mostram o tempo aberto em quase todas as regiões. A massa de ar seco, responsável pela onda de calor, segue forte nesta sexta-feira. Até o fim de semana, tem alerta de calor intenso em todas estas áreas destacadas aqui do mapa, com chance de recorde histórico em várias capitais, principalmente no domingo. Enquanto isso, no sul, uma nova frente fria se forma e provoca mais temporais sobre o Rio Grande do Sul. Do Paraná até o interior do Nordeste, esta sexta-feira, o último dia de inverno, será de tempo firme e muito seco. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus à tarde. Curitiba deve bater recorde de calor do ano com 34. No Rio de Janeiro, faz até 37. E se Campo Grande registrar 37, também pode ter recorde de temperatura. Em Salvador, faz 29. Em Teresina, 39. E em Porto Velho, até 36 graus. Na capital paulista, a temperatura também sobe nos próximos dias. No domingo, a máxima chega a 38 graus. Na segunda-feira, o calor diminui para 33 e aí sim pode chover. Vamos agora para o Tempo Delivery. Primeiro para a Osmarina, que é de Joinville, lá em Santa Catarina. Lídia. Vamos para lá, Celso. Osmarina, boa noite para você. Olha, vai ter um pouquinho de tudo nos próximos dias. Na sexta, chuvas isoladas e 35 graus. No sábado, tempo firme com 30. No domingo, faz até 38 com temporais à noite. O Edivaldo quer saber quando vai chover em Pedralva, Minas Gerais. Vamos lá, Edivaldo, boa noite para você. Nem sinal de chuva significativa, pelo menos até meados de outubro, tá? A sexta será ensolarada, com máxima de 35 graus e baixa umidade do ar. No fim de semana, 36 e até
38 graus. Mande também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso, eu volto amanhã. Valeu, Lid. Até amanhã, Lid. O Ministério de Minas e Energia avaliou que nesse ano não vai ser necessário adotar o horário de verão. Os técnicos concluíram que a situação dos reservatórios e a oferta de fontes renováveis são suficientes para garantir o fornecimento de energia no país. Mas a decisão final sobre adiantar ou não os relógios em 1 hora cabe ao presidente Lula. O horário de verão deixou de ser adotado no Brasil em 2019. Depois de quase uma semana em viagens internacionais, o presidente Lula passou o dia no Palácio da Alvorada. Quem traz os detalhes, direto de Brasília, é o nosso colega Luiz Fara Monteiro. Olá, Fara, boa noite. Oi, Cris, boa noite para você, para o Celso, para todos que nos acompanham. Ô, Cris, o presidente tem pela frente decisões importantes a tomar antes de enfrentar uma cirurgia no quadril prevista para o dia 29 desse mês. Lula desembarcou no Brasil hoje pela manhã com a missão de indicar um nome para a vaga da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Ela vai se aposentar e decidiu deixar a corte no dia 1º de outubro, véspera do aniversário de 75 anos. Os nomes favoritos do presidente para substituir Rosa Weber são Flávio Dino, ministro da Justiça, e Jorge Messias, atual advogado-geral da União. Os dois têm carreiras jurídicas na biografia e são aliados políticos de Lula. O presidente busca agora uma mulher para ocupar a pasta da Justiça e diminuir a pressão por representatividade feminina em seu ministério. O presidente também terá que definir quem será o substituto de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, já que o segundo mandato dele chega ao fim na semana que vem. Hoje, Augusto Aras fez um discurso de despedida no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele fez um balanço dos 4 anos de gestão e lamentou ter sido alvo do que chamou de falsas narrativas. Parte das incompreensões deve ser equivocada para a expectativa de o Ministério Público protagonizar ou mesmo apoiar projetos partidários. Ao Ministério Público, tal como ao Judiciário, a Constituição veda expressamente a atividade política partidária. Nossa missão não é caminhar pela direita ou pela esquerda, mas garantir, dentro da ordem jurídica, que se realize justiça, liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana. Alguns nomes despontam como favoritos para ocupar o lugar de Aras na PGR. Paulo Gonet, que é vice-procurador-geral eleitoral, e Antônio Carlos Bigonha, subprocurador-geral da República. Na Câmara, o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, apresentou o relatório final da CPI do MST, com pedido de indiciamento de 11 pessoas. Entre os pedidos de indiciamento está o do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, e do ex-líder sem terra, José Rainha. O relatório aponta o MST como organização criminosa, causando desperdício de dinheiro e contando com acobertamento estatal. O relatório vai ser votado na próxima terça-feira. Você continua no JR, daqui a pouco eu volto com outras notícias direto aqui de Brasília. Cris e Celso. Obrigado, Fara. Até já. Veja a seguir, Banco Digital é investigado por suposto golpe financeiro. Mais de 50 clientes já deram queixa. Na série especial, a vida de quem sobreviveu ao acidente com o Césio 137 em Goiânia. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro teria dito à Polícia Federal que o ex-presidente discutiu uma suposta tentativa de golpe com os comandantes das Forças Armadas. Nós vamos saber de detalhes de Brasília com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. Oi, Celso, boa noite para você. Olha, Celso, foi um dia muito tenso na cúpula das 3 forças, viu? O Exército, a Aeronáutica e especialmente a Marinha. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse hoje que o governo vai buscar esclarecimentos sobre a possível participação de militares da alta cúpula das Forças Armadas em uma reunião com Bolsonaro para tratar de um suposto golpe militar.
A reunião teria acontecido no ano passado e foi descrita pelo ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, em depoimento à Polícia Federal dentro do acordo de delação premiada. Em um dos anexos, Mauro Cid disse que o ex-presidente teria recebido do ex-assessor da área internacional, Felipe Martins, uma minuta de golpe escrita com base numa visão distorcida do artigo 142 da Constituição. Pela minuta, a intervenção militar seria justificada pela Constituição, o que não é verdade. O texto constitucional não permite a atuação das Forças Armadas contra as instituições democráticas. Fontes alegam também que Mauro Cid afirma que, após Bolsonaro receber a minuta de golpe, o presidente teria convocado uma reunião com os comandos do Exército, Marinha e Aeronáutica. Apenas o almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, teria dito que as tropas estariam prontas para agir se Bolsonaro desse a ordem. Fontes confirmaram ao Jornal da Record que no fim do ano passado, após as eleições, aconteceram reuniões entre Bolsonaro e os chefes das Forças Armadas no Palácio da Alvorada. Essas fontes afirmaram ainda que o almirante Garnier seria o mais alinhado ao ex-presidente. O ex-comandante da Marinha não participou da transmissão do cargo ao sucessor. Todos esses nomes especulados são coisas do passado, do governo anterior. E o que nós desejamos é que isso seja resolvido de uma vez para que nós tenhamos quem são os verdadeiros culpados e que possamos tirar esse manto de suspeição que se abate sobre todo mundo. O ex-presidente Jair Bolsonaro não vai comentar a delação do ex-ajudante de ordens. Sem acesso ao documento, a estratégia da defesa de Bolsonaro é a cautela. Os advogados do ex-presidente divulgaram uma nota em que afirmam que Bolsonaro sempre atuou dentro das 4 linhas da Constituição e jamais teve qualquer atitude que afrontasse os limites da Constituição. As declarações de Mauro Cid só podem servir para condenações se forem confirmadas com provas materiais. A defesa dele comentou que não tem os referidos depoimentos, que são sigilosos e que por essa mesma razão não confirma o conteúdo. O Exército afirmou que acompanha as diligências realizadas por determinação da Justiça e que colabora com todas as investigações. E ainda destaca que pauta sua atuação pelo respeito à legalidade, lisura e transparência na apuração de todos os fatos que envolvam seus militares. Por meio de nota, a Marinha do Brasil disse que não teve acesso ao conteúdo da delação premiada de Mauro Cid e que não se manifesta sobre investigações em curso na Justiça. Por fim, reitera que eventuais atos e opiniões individuais não representam o posicionamento oficial da Marinha. Nós procuramos a defesa do almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, mas não tivemos resposta. Daqui a pouco eu volto direto da redação do JR aqui em Brasília. Cris e Celso. Até já, Fara. Ao menos 50 pessoas deram queixa contra um banco de investimento digital em São Paulo. As vítimas dizem que pararam de receber os rendimentos prometidos. A empresa é investigada pelo Ministério Público por suspeita de golpe financeiro. A Justiça já determinou o bloqueio de bens dos sócios. Este homem, que não quer se identificar, diz ter vendido 2 imóveis para investir mais de R$1 milhão. Um negócio que parecia promissor. Um suposto investimento em ações na Bolsa de Valores de São Paulo, intermediado por uma empresa, a GR Investimentos, que prometia lucros acima da média. Nos primeiros anos da aplicação, ele diz que recebeu até 5% de rendimento ao mês. Recebia tudo normalmente e com essa confiança a gente acaba reaplicando, né? Vai reaplicando e aportando mais. Ao tentar resgatar a aplicação, ele se deu conta do prejuízo. No começo, quando pediu o distrato, segui tudo o ritual que a empresa solicitou. E foi criado diversos obstáculos, coisas que não existiam. Então foi aí que eu percebi que poderia ser um golpe. Em 2017, a Comissão de Valores Mobiliários comunicou que Matheus Davi Pinto Lúcio, dono da GR Investimentos, não tinha autorização de atuar no mercado financeiro. Foi aí que ele começou a divulgar nas redes sociais uma nova marca, o GR Bank. O atrativo era o investimento em ações na Bolsa de Valores de Chicago, nos Estados Unidos. Em São Paulo, ao menos 50 pessoas procuraram a polícia para denunciar que foram lesadas. Matheus passou a ser investigado por crimes como organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.
O Ministério Público também apura o caso. A Justiça determinou a quebra do sigilo bancário e o bloqueio de bens. O ex-cunhado de Matheus, Jorge Luiz Pereira Barbosa, e a ex-mulher de Matheus, Isis de Oliveira Barbosa, também são citados na investigação como sócios da empresa de investimentos. Falamos com os dois por telefone. Jorge negou a sociedade. Eu fui do setor de tecnologia, desenvolvi aplicativo, toda a parte de meios de pagamento, cartões pré-pagos. Neste vídeo de divulgação da empresa, ele tenta convencer as pessoas a convidar novos clientes em troca de dinheiro. Você quer ganhar uma grana? R$200 por pessoa que você indica dentro de uma plataforma? Clica, se cadastra e envia seu link para a galera. Isis falou que nunca teve acesso à administração dos valores da empresa. Ele usava meu nome nas empresas, mas eu nunca trabalhei. Eu sou médica. Eu recebo muitas mensagens ameaçando a minha vida, ameaçando a vida do meu filho. É assim que eu tomei conhecimento. No endereço do escritório da GR Bank, na zona oeste de São Paulo, não encontramos ninguém. Procuro por GR Bank, algum representante do GR Bank. Eles não estão vindo aqui. Eles não vêm aqui? Há muito tempo? Na sala, mas não estão vindo. Este outro investidor também transferiu R$1 milhão. Era o dinheiro da venda de um imóvel e o valor da rescisão de 20 anos de trabalho. Acredito que esse dinheiro não retorna nunca mais. E eu fiquei com um prejuízo muito grande, tanto psicológico quanto financeiro. Tentamos contato com a defesa de Matheus, mas não tivemos retorno. Este especialista em finanças diz como não ficar no prejuízo. Ver se essa empresa está de fato registrada perante os órgãos competentes, então a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, e o Banco Central. E o segundo ponto determinante é analisar qual é o volume do rendimento. Toda vez que algo oferece muito, é um primeiro indício de que pode se estar diante de uma fraude. Eu gostaria muito que eles pagassem por isso, né? Porque o dinheiro sumiu, eles estão vivendo impune e com o nosso dinheiro, né? Um destaque internacional, a urgência climática dominou os debates hoje nas Nações Unidas. O Conselho Europeu cobrou o comprometimento dos países no combate ao aquecimento global. No pátio externo da ONU, encontros discutiam as mudanças climáticas e a proteção da biodiversidade. No plenário, o presidente do Conselho Europeu defendeu que os países mais desenvolvidos assumam a responsabilidade pelas emissões de gases poluentes. Segundo Charles Mitchell, é interesse de todos chegar à neutralidade de carbono, que seria absorver todo o carbono que produzimos no planeta. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, integrou a comitiva do presidente Lula, que foi a Nova York participar da Assembleia Geral da ONU. Hoje, ela participou dos debates sobre o clima. Como o Brasil tem liderado pelo exemplo na agenda de proteção das florestas, de combate ao desmatamento, a vice-secretária-geral entende que o Brasil tem um papel de liderança para que consigamos mais e melhores resultados. Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, chegou a declarar ontem que abrimos as portas do inferno, em referência ao aquecimento global. Hoje, o português disse que esse é um dos temas globais que exigem esforço e disposição, principalmente dos países líderes. E é por meio da ONU que isso pode acontecer. Representantes dos dois maiores poluidores globais, China e Estados Unidos, não foram convidados para discursar na cúpula do clima aqui na ONU. Mas o presidente americano Joe Biden anunciou um pacote climático equivalente a 22 bilhões de reais. O dinheiro será usado em projetos para tentar frear o aumento da temperatura média global. Os presidentes Joe Biden, dos Estados Unidos, e Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, se reuniram hoje em Washington para tratar da guerra no leste europeu. Zelensky foi recebido na Casa Branca. Durante a conversa, foi anunciada uma nova ajuda dos Estados Unidos, com um valor equivalente a 1 bilhão e 600 milhões de reais. O pacote inclui o envio das bombas de fragmentação, que são proibidas em mais de 100 países. Antes do encontro, o ucraniano foi até o Capitólio para pedir mais apoio americano. O Congresso está dividido em relação ao envio de ajuda militar e financeira.
A Polônia chegou a anunciar hoje que ia parar de enviar armas para o exército ucraniano, mas o conselheiro americano de segurança confirmou que a ajuda polonesa vai ser mantida. Em meio à visita de Zelensky a Washington, a Rússia realizou nesta quinta-feira o maior ataque em semanas ao território ucraniano. 2 pessoas morreram na região de Kherson. A capital, Kiev, também foi alvo de bombardeios. Nos Estados Unidos, a família de um homem que morreu após cair de uma ponte processou o Google por negligência. O acidente ocorreu no ano passado quando Philip Paxson caiu no rio enquanto seguia instruções de navegação do serviço de mapas da empresa. O aplicativo indicou para ele cruzar uma ponte que havia desabado 9 anos antes. Segundo a acusação, o Google sabia sobre o desabamento, mas não teria atualizado o sistema. A polícia encontrou o corpo dele dentro do carro, que estava parcialmente submerso. Um porta-voz do Google disse que a empresa analisa as alegações. O telão do JR agora, os números do mercado financeiro no Brasil. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 2,15% aos 116 mil pontos. Já o dólar comercial fechou em alta de 1,12%, cotado a R$ 4,93. O mercado repercutiu decisões sobre taxas de juros no mundo. Veja a seguir: suspensão da recuperação judicial da 123 milhas preocupa clientes que tiveram os pacotes cancelados. Consequências do acidente com Césio 137 em Goiânia ainda prejudicam as vítimas 36 anos depois. O uso de cadeirinhas nos veículos pode reduzir em até 70% o risco de morte de crianças em acidentes de trânsito. Além do equipamento, uma outra medida importante é a trava de segurança. No interior de São Paulo, uma criança caiu de um carro em movimento. A imagem é impressionante. O carro faz a curva e a porta se abre. A criança cai do veículo sem que o motorista perceba. Testemunhas assustadas correm para ajudar. A menina levanta, aparentemente sem ferimentos, e caminha pela rua movimentada. O acidente foi em Vinhedo, no interior paulista. Algumas medidas de segurança poderiam ter evitado esse acidente. A primeira é prevista em lei. Crianças com até 7 anos e meio devem ser transportadas no banco traseiro, em bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação, de acordo com a idade. O equipamento também precisa estar preso com o cinto de segurança. O descumprimento da regra é punido com multa de R$ 293, mais 7 pontos na carteira de motorista. Essa não é a única medida que protege as crianças. As travas das portas traseiras impedem a abertura pela parte interna do carro. O dispositivo está presente tanto em carros mais novos quanto nos antigos. Vai travar já, colocar a trava infantil, né? E ao fechar a porta, por dentro ela não vai abrir, apenas por fora. A trava é o ideal, mas a cadeirinha é obrigatória. Segundo dados do Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos, mais de 145 mil crianças foram hospitalizadas por causa de acidentes de trânsito. Estudos indicam que o uso de equipamentos como cadeirinhas reduzem até 71% o risco de morte nesses casos. Preocupada com isso, Teca é rígida com a segurança ao transportar a filha de apenas 2 anos. Por isso, cadeirinha e trava são inegociáveis. Às vezes ela está berrando até, tem hora que ela não aceita, principalmente essa parte aqui do pescoço. Mas eu falei assim, pode chorar, pelo menos eu estou com a minha filha viva. A gente vê tantas coisas acontecendo, então a primeira coisa é a segurança, independente de multa. A suspensão da recuperação judicial da agência de viagens 123 milhas preocupa clientes que tiveram os pacotes cancelados. A Justiça de Minas Gerais quer saber quais são as reais condições da empresa se reerguer. Com a suspensão da recuperação judicial, este professor universitário do Maranhão não espera ser ressarcido tão cedo. Ele teve passagens compradas para São Paulo canceladas e recomprou agora pelo triplo do valor. Estamos de mãos atadas, sem nenhuma resposta de nada. Em todas as plataformas que eu entrei para poder fazer reclamação,
nada de retorno. Embora tenha decidido suspender o processo, a Justiça de Minas Gerais manteve a blindagem da empresa por 6 meses. Nesse período, ficam suspensas as ações judiciais contra a agência. Isso quer dizer que os clientes ainda vão precisar esperar para receber o que cobram. Especialistas explicam que, na prática, o desembargador Alexandre Vitor de Carvalho quer saber se a agência tem condições de se reerguer. A elaboração desse laudo de constatação, essa perícia, constatação prévia, a juíza vai analisar se é o caso de determinar o prosseguimento da recuperação ou até mesmo ser decretada a falência da 123 Milhas. Hoje, em Brasília, o contador da 123 Milhas prestou depoimento na CPI das pirâmides financeiras na Câmara, mas acabou dispensado rapidamente por alegar pouco conhecimento para avaliar a saúde financeira da empresa. Não tem conhecimento desse processo, porque ele já não era mais contador da empresa. Agora nós vamos voltar a Brasília com Luiz Fara Monteiro, porque tem decisão importante do Supremo Tribunal Federal. Fara. Cris, o STF derrubou a aplicação do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A decisão a favor dos indígenas vale para qualquer reserva em todo o país. A tese que previa que só poderiam ser demarcadas terras já ocupadas por indígenas antes de 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, foi derrubada pelo plenário do Supremo por 9 votos. Os indígenas presentes no plenário do Supremo Tribunal Federal comemoraram. Só votaram a favor da regra os ministros André Mendonça e Nunes Marques. O 6º voto, que garantiu maioria contra o marco temporal, foi dado hoje pelo ministro Luiz Fux. Não pode ter uma posse justa nem de má fé. A posse justa é a posse da comunidade indígena. Ainda que não tenham sido demarcadas, essas terras ocupadas devem ter a proteção do Estado, porque elas têm a proteção constitucional. Mas os ministros ainda terão que definir pontos, como a eventual indenização de ruralistas que ocupam atualmente as áreas indígenas e a necessidade ou não de compensar os indígenas quando não for possível conceder a área reivindicada. O debate da tese final ficou para quarta-feira da semana que vem, na última sessão da ministra Rosa Weber como presidente do STF. A decisão dos ministros, nesse caso, terá repercussão geral, ou seja, será aplicada em casos semelhantes em todas as instâncias do judiciário. A partir das regras definidas no Supremo, o governo também poderá fazer a demarcação em todo o país. Segundo a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, existem 736 terras registradas no país, em vários estágios de demarcação. Essas áreas somam quase 14% do território brasileiro. Desse total, 477 já chegaram ao processo final da regularização. Outras 259 ainda aguardam finalização. Você acompanhou mais um destaque de hoje aqui em Brasília. Voltamos a São Paulo com Cris e Celso. Obrigado, Fara. Olha, para a Confederação Nacional da Agricultura, a CNA manifestou preocupação com relação ao resultado deste julgamento aí do Supremo sobre o marco temporal. A entidade vê consequências drásticas para o setor e defende a aprovação pelo Congresso de uma emenda constitucional que já tramita por lá para definir esta questão. Um brilho azul dentro de uma cápsula abandonada despertou a curiosidade de adultos e crianças em Goiânia. E foi o início de um dos piores acidentes com radiação do mundo. Quem teve contato com o Césio 137 na década de 80 e sobreviveu, até hoje luta contra as sequelas da contaminação. É o que você vai ver agora na nossa série especial. Hoje eu tenho que catar sucata na rua para sobreviver. Sinto falta de ar o tempo todo. Esse é o meu dia a dia. Aos 59 anos, Donizete passa o dia trabalhando como catador de materiais recicláveis. Mesmo com a saúde debilitada, depois das sequelas da radiação do Césio 137.
Hoje eu estou com problema de rins, que de vez em quando incha tudo, incha as pernas, problema de audição, né? Aí, problema de coração, foi juntando tudo. Eu tenho tomado remédio vencido, que eu posso comprovar para você que os remédios estão ali, está vencido. Na casa onde mora sozinho, a comida é regrada e o aluguel de R$ 600 pesa no orçamento. A pensão que Donizete recebe do estado de Goiás, por ser uma das vítimas do Césio, não chega nem a R$ 1.000 por mês. O governo do estado não reajusta, não faz nada em benefício às pessoas. Eu vou chegar a um ponto que eu não dou conta mais de trabalhar. Tem hora que dá vontade de pegar as coisinhas que eu tenho, que é pouquinha coisa, mas pegar, vender e morar na rua, porque eu não vou dar conta de pagar aluguel mais. Vai ser mais um morador de rua. Na época do acidente com Césio 137, Donizete tinha 23 anos e era funcionário de um ferro velho em Goiânia, o epicentro de um dos piores acidentes com radioatividade do mundo. Em 1987, um ano depois do acidente nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, ocorreu a tragédia com Césio 137 no Brasil. 4 pessoas morreram após a dispersão da substância. 151 moradores tiveram contaminação grave e mais de 1.000 foram afetados pela radiação. O Jornal da Record registrou o desespero da população e a tristeza de Donizete sobre o preconceito contra as vítimas. A gente passa por discriminação, tem muitos lugares que a gente chega, se a gente senta, as pessoas que reconhecem a gente não querem nem sentar naquele lugar. 36 anos depois, Donizete ainda lembra com detalhes como era o Césio 137. Ele clareava assim, como se tivesse raios de luz, azulado, sabe? Aquele é mais bonito que tem. Quando você vai, aí encanta, aquilo é encantador. Aí encantava a gente. Eles achavam que era o quê? Alguma pedra preciosa, como esmeralda, alguma coisa assim, nesse sentido, né? Em setembro de 1987, 2 catadores de recicláveis encontraram parte de um aparelho de radioterapia abandonado em uma clínica desativada e guardaram a peça na casa de um deles. Depois venderam a cápsula para um ferro velho e o dono do local, encantado com o brilho do Césio 137, mostrou a substância para o irmão, que ainda levou o material para outro ferro velho. Era o começo do efeito dominó da contaminação. Luiz Odete foi uma das pessoas que tiveram contato com Césio 137. 2 irmãos, que é meu cunhado, né? Ele falou, vou fazer a Odete ficar bonita. Foi a hora que ele pegou o papel, somente o papel que ele tinha trazido os pedacinhos, né? O pozinho, e passou no meu pescoço. Aí eu tive essas lesões, né? E desceu aqui, caiu por dentro da roupa também. Você tem queimaduras na pele que podem durar muitos anos. Você encontra pessoas que foram vítimas, né, que foram expostas ao pó, o cloreto de césio, ainda com manchas, ainda com marcas, porque exatamente a longo prazo ele ainda continua agindo. Outra lembrança dura para Luísa foi quando o irmão comunicou a morte da sobrinha dela, Leide das Neves, que na época tinha 6 anos. Ele falou, Odete, você tá bem? Eu falei, tô, Ivo. Ele falou, não tô não, Odete, a Leide morreu. Eu não tinha esperança de voltar. Eu achava que todos que estavam ali iam morrer. Sueli é presidente da Associação de Vítimas do Césio. Ela também foi contaminada e relata os problemas de saúde enfrentados pela população após o acidente. É o câncer, né? A diabetes, a pressão alta, o problema cardíaco, né? Nós sofremos, nós estamos pagando coisa que não foi nós que fizemos. O cenário do percurso feito pela cápsula do Césio 137 mudou muito com o passar dos anos. O Instituto de Radioterapia, de onde saiu o material radioativo, deu lugar a um centro de convenções. A casa do catador de recicláveis, para onde a cápsula foi levada, hoje é um terreno coberto por concreto.
Assim como a área do primeiro ferro velho que recebeu o césio. Funcionava nesse espaço. Daqui a substância ainda passou por outros endereços, até que as autoridades decidiram entrar no caso e isolaram o material radioativo. Em 1996, a Justiça condenou por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, os 2 médicos responsáveis pelo Instituto de Radioterapia, onde estava a cápsula com césio 137, e também o físico que prestava serviço na clínica. O dono do local também foi condenado. Mas todas as penas foram convertidas em trabalhos comunitários e depois perdoadas em um indulto presidencial. 6 toneladas de escombros e rejeitos por onde o césio passou foram recolhidas e enterradas nesse terreno da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Coletados de 3 em 3 meses 26 amostras das matrizes de água de superfície dos córregos próximos, água de subsolo dos depósitos, solo e sedimento de fundo de rio. Todo o material contaminado pela substância radioativa permanece guardado nesses 2 grandes depósitos. Mas só neste aqui, o maior deles, está o césio 137, recuperado após o acidente. É um espaço protegido com placas de concreto armado. Se tornou um grande cofre, que ficará lacrado por tempo indeterminado. Na cápsula encontrada pelos catadores de recicláveis, havia 19 gramas de césio 137. Desse total, 17 gramas foram recuperados e estão isolados no cofre. Ao que tudo indica, as autoridades conseguiram controlar o estrago do passado, mas o presente e o futuro dos sobreviventes ainda estão sob ameaça. Cada dia que passa, você vai pensando, estou chegando no final da minha vida, eu não desisto de viver, porque eu sou um sobrevivente. Em nota, o governo de Goiás informou que faz estudos para avaliar a possibilidade de concessão do reajuste do benefício pago às vítimas do césio 137. Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Reis e logo depois de Quando Chama o Coração, tem A Fazenda. Vamos descobrir o resultado da votação do Paiol? Não perca! Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite. Ótima noite para você.